Boa noite! Estamos entrando ao vivo. Climinha bom, numa noite maravilhosa, quinta-feira, estamos no mês de dezembro, retornando com o nosso Momento Rap depois de 2 semanas, né, ausentes daqui, com muita alegria para a gente poder conversar nessa noite sobre engajamento de equipe. Você líder, o quanto você tem conseguido engajar a sua equipe, o quanto você pode hoje, né, ouvir, trocar aqui, vou deixar o chat aberto, o quanto você pode, nesse momento, trocar para buscar realmente pequenas coisas que você pode fazer com bastante consciência para engajar a sua equipe. Bom, mas a ideia é a gente, de fato, aprender, né, a lidar aqui com os momentos, com as circunstâncias, e isso está completamente alinhado, inclusive, com o que a gente vai falar hoje. A gente tem vivido esse ano, um ano de muitos acontecimentos que a gente não tem controle, que a gente não sabe os caminhos para onde vai nos levar, os impactos que isso está gerando nos nossos resultados, nas nossas equipes. Boa noite, Diana Dege. E conseguir olhar para essa realidade que a gente não tem controle, mas estar consciente sobre o impacto que a gente está tendo na equipe, o quanto a equipe está percebendo tudo isso, o quanto a equipe está conseguindo se engajar, faz toda a diferença. Isso está completamente relacionado com o que nós vamos conversar hoje. Então sejam muito bem-vindos, né? O nosso tema eu deixei fixado, mas parece que não ficou, né? Tá fixado para vocês. Líder. Você sabe como engajar a sua equipe. Então, para a gente começar, antes de qualquer coisa, é importante a gente comentar um pouco, né, trazer um pouco sobre as diferenças de uma equipe engajada e de uma equipe desengajada. Antes, na verdade, tu gostou, Flávia, desse fundo? Então, entrando no clima de engajamento, né, de trazer o feminino e o cuidado, vamos falar disso bastante aqui. Gente, antes de qualquer coisa, é importante eu comentar que nessa live eu não vou trazer uma fórmula mágica. Faça isso e você vai engajar a sua equipe. Aplique isso e você terá uma equipe engajada. Na realidade, a gente vai conversar muito sobre ganhar consciência do que é, da importância de se ter uma equipe. E aqui eu vou tentar ajudar vocês a olharem para a realidade da equipe de vocês hoje, né, para cada colaborador individualmente, para esse coletivo e pensar, refletir na realidade como é que essa equipe tá, quais são os fatores que podem estar desengajando a equipe ou que faz sentido para o engajamento dessa equipe especificamente, de cada um deles, e pequenas coisas, trazer insights que você pode aí, né, capturar alguns deles para poder aplicar dentro da tua realidade. Então não existe fórmula mágica, existe sim alguns elementos que eu vou trazer, vou apresentar, que são importantes que a gente leve em consideração, entendendo que o peso de cada um deles, a aplicabilidade de cada um deles vai depender da realidade de cada líder, de cada situação, de cada momento que vocês estão passando, certo? Então vamos lá, equipe engajada e equipe desengajada. Qual é a diferença? Quando a gente tem uma equipe engajada, a gente tem colaboradores comprometidos, felizes, satisfeitos, a gente tem união na equipe, né? A gente tem compartilhamento. É um ambiente muito mais propício para se gerar novas ideias, novos insights, né? Com espaço possível para o erro. Ou seja, quando a gente tem uma equipe engajada, todos esses pequenos elementos refletem numa maior produtividade, no aumento dos resultados, na satisfação dos stakeholders, porque quando a gente está engajado, a gente coloca o nosso melhor, a gente consegue colocar a nossa essência, quem a gente é, e tem espaço para realmente viver a nossa melhor versão. Do contrário, em contrapartida, quando a gente tem uma equipe que está desengajada, que está desmotivada, a gente normalmente encontra muitos problemas, muitos conflitos nas relações, né? Muita falha de comunicação, muitos problemas de saúde, inclusive, muito turnover, situações de burnout, né? De adoecimentos psicológicos, de atestado. Então, uma equipe desengajada, além dela ser improdutiva,
né, para os resultados que a empresa precisa, a gente tem uma série de situações, problemas que o líder precisará olhar e ficar mediando e dando conta, né, e que pode acarretar inclusive na questão da saúde integral. Uma equipe desengajada, né? Eu fazer parte de uma equipe que eu não me sinto pertencente, que eu não me sinto acolhido, que eu não sinto motivação de estar aqui, gera muitas circunstâncias, muitas situações para os resultados do negócio, da liderança, como para cada indivíduo. Por isso que é tão importante a gente estar aqui falando hoje sobre como engajar as pessoas, né? O engajamento é uma oportunidade, no final das contas, da gente melhorar o resultado do líder, o resultado da equipe, a qualidade de vida, a saúde das pessoas, o resultado da empresa. Então, não é mais uma questão de se eu tiver tempo, eu penso no engajamento da equipe. Se as coisas estiverem fluindo e eu tiver condições, eu vou cuidar disso. É uma necessidade. É uma necessidade a gente, de fato, cuidar, acolher, priorizar as pessoas, né? O sentimento, como cada pessoa se sente fazendo parte da equipe, né? Afinal, a gente pode ter os melhores processos, a gente pode ter a melhor tecnologia, a gente pode ter os melhores recursos, mas quem faz o resultado, quem faz a empresa, são as pessoas, né? As pessoas são o coração, são a alma, são os braços, são as pernas, e se a gente não tem essas pessoas engajadas, se sentindo desejantes, desejosas de estar ali, a gente com certeza vai ter impactos na produtividade, no desempenho, nos resultados do time, do negócio. Então, pensar em engajamento é pensar estrategicamente os resultados de cada negócio, os seus resultados enquanto líder, certo? Bom, antes de qualquer coisa, eu falei aqui pra vocês que a gente precisa não pensar em fórmulas mágicas. Aplique isso e você terá a equipe engajada. A gente precisa fazer uma análise situacional para identificar quais são os fatores que estão gerando, que estão acarretando no desengajamento da equipe. Então é importante que você, enquanto líder, faça esse olhar, tenha esse olhar. E isso, gente, é constantemente. A gente pode estar falando aqui de uma situação de um líder, por exemplo, que está com a equipe desengajada e quer aplicar essa metodologia para pensar como fazer para engajar, como a gente também pode aplicar isso em uma equipe que está engajada. Por quê? Porque esse olhar e esse cuidado, ele tem que ser constante. Não adianta eu pensar que eu conquistei o nível de engajamento da minha equipe e que eu posso relaxar. Agora eu tenho uma equipe engajada, madura e tudo feito. Não, a gente constantemente, o tempo inteiro, tem que estar analisando, cuidando e retroalimentando esse engajamento. Então, a primeira coisa que é importante que você faça, independente de qual é a situação e o teu momento de vida com essa equipe, é analisar como é que a minha equipe está hoje. E aí é pensar individualmente e no coletivo. Como é que eu olho e percebo cada um dos meus colaboradores? Como é que eu percebo o nível de engajamento deles entre eles, deles com o negócio? Boa noite, Nívia! Deles entre eles, né, consigo mesmos, com o negócio, com o nosso objetivo, como é que está esse nível de engajamento? E quais são os fatores que podem estar gerando ser algum fator de desengajamento dessa equipe? Como, por exemplo, a gestão. Será que a minha gestão, que vem com falha de acompanhamento, com falha na comunicação, com falta de feedback, será que isso pode estar gerando desengajamento, desmotivação na minha equipe? Uma coisa para eu pensar. O que mais? Nós temos aqui dentro da empresa plano de carreira? Plano de carreira, Luana? Com certeza. Saiu um estudo recente agora na Exame Negócios, né, com base no GPTW, que é o Great Place to Work, né, que analisa as melhores empresas para se trabalhar, onde eles trouxeram um dado extremamente importante. Dentre as melhores empresas para se trabalhar, a possibilidade de crescimento foi um dos fatores que mais apareceu, né, nas empresas que mais se destacaram como as melhores para se trabalhar no quesito retenção de talentos. Então, sim, ter um plano de carreira dentro da empresa pode ser um fator para aumentar o engajamento ou que pode estar gerando desengajamento.
da equipe, não ver possibilidades de crescimento. Então pensa, avalia como é que estão as possibilidades de crescimento dentro do negócio que você trabalha e de você enquanto líder com essa equipe. O quanto você enquanto líder tem preparado sucessores, né? Tem preparado pessoas para crescer, para que você cresça, você ter gente aqui que possa te substituir, ou para crescer para outras áreas. Como é que tá a tua cabeça, o teu olhar, pensando nessa prosperidade e nas oportunidades que você, enquanto líder, pode proporcionar para cada um desses colaboradores? Então, pensa, reflete um pouco sobre isso. O que mais? Coisas que você pode parar para avaliar. Como é que tem sido o ambiente de trabalho? É um ambiente estimulante? É um ambiente extremamente desafiador ou com poucos desafios? A acomodação, ela também desengaja. Ela também desmotiva, assim como o excesso de cobrança, metas impossíveis, né, extremamente agressivas, também gera o desengajamento. Então é importante que você pense, como é que está esse ambiente? Como é que estão os desafios que eu tenho colocado para a minha equipe? Isso tem gerado engajamento ou desengajamento? Outros fatores para você pensar e também avaliar. Como é que tem sido a valorização e o reconhecimento? O quanto você, enquanto líder, tem colocado dentro da tua agenda estratégica enquanto líder as ações de valorização e de reconhecimento. O quanto você tem reconhecido e valorizado comportamentos e não somente resultados. Quais são as práticas, as atividades, né, as ações que você tem para poder valorizar a sua equipe. A falta de valorização e de reconhecimento também é um fator que gera desmotivação e desengajamento. E assim também a falta de possibilidade de ser protagonista. Nós, enquanto seres humanos, temos a necessidade de nos sentirmos úteis, de nos sentirmos importantes, de sentirmos o nosso valor. O quanto as pessoas da sua equipe estão sendo escutadas nas suas ideias, têm tido oportunidade de fazer a diferença e de sentir que estão fazendo a diferença. O quanto elas são conscientes da missão por trás do que elas fazem, independente da natureza da atividade. Seja uma atividade extremamente complexa e importante, que exige um nível intelectual ou de contribuição de salvar a vida de pessoas, ou algo simples. Mas cada uma dessas atividades, ela tem sim a possibilidade das pessoas sentirem o valor que elas podem gerar. O quanto você tem conseguido conscientizar, trazer para as pessoas isso. Refletir sobre esses pontos é buscar identificar possíveis elementos dentro da tua equipe, dentro da tua forma de liderar, que podem ou não estar contribuindo para o engajamento ou para o desengajamento da equipe. E aqui eu posso entrar, por exemplo, citando a pirâmide de Maslow, né? Esses pequenos exemplos que eu trouxe aqui pra gente refletir, eles se encaixam perfeitamente na pirâmide de Maslow, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Necessidades básicas. A gente tem as necessidades fisiológicas, alimento, roupa, repouso, moradia, necessidade de segurança. Então, antes de qualquer coisa, o quanto a tua equipe está com as condições e as necessidades fisiológicas atendidas. O quanto, quais são as condições delas. A gente atende um cliente que o local de trabalho é um local adverso, onde as pessoas, né, o quadro de colaboradores é um quadro extremamente humilde, com situações sociais muito difíceis, e a empresa, ela precisa olhar para isso, ela precisa acolher, não dá para ela ter atividades práticas falando de coisas de protagonismo, de realização, se as necessidades fisiológicas dessas pessoas, elas não estão sendo atendidas, ou as necessidades de segurança. Então você, enquanto líder, o quanto você conhece cada um dos seus colaboradores e conhece a realidade de vida deles, para entender o quanto a empresa, né, o trabalho, a remuneração tem sido suficiente para atender as necessidades fisiológicas. E aí eu tô trazendo a pirâmide, mas conectando com coisas pra gente pensar. Da mesma forma, vem aí o segundo nível com a necessidade de segurança, né? Segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade. E aí vem, inclusive, a conexão aqui com a pesquisa, né? Com a matéria da Exame Negócios, que eu comentei com vocês no começo, que fala do GPTW. Eu até tenho aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Um dos fatores tá aqui, ó.
Deixa eu ver. Espera ainda. Promoções. Não, eu não salvei a imagem, mas um dos fatores, né, que foram trazidos dentro da pesquisa da Exame, essa que eu mostrei algumas imagens para vocês, depois vocês conseguem printar o que eu coloquei aqui, mas o que foi colocado também que um dos fatores que mais gera engajamento nesse grupo de pessoas que foi pesquisado dentro do GPTW é as suas necessidades de segurança atendido, segurança no trabalho. Então, esse é outro fator, outro pilar extremamente importante para a gente olhar. Vem aqui logo em seguida amor e relacionamento, amizade, família, intimidade sexual. Então aqui a gente conecta com as relações de trabalho. Como é que estão as relações entre as pessoas da sua equipe? Entre as pessoas e as outras áreas? Como é que está a qualidade dos relacionamentos teu, diretamente com cada um dos teus colaboradores e entre eles? Pensar nessa relação, pensar na qualidade, em como essa comunicação está acontecendo, se eles têm entre eles afinidades, como é que eles se a respeito, o quanto eles se sentem pertencentes nesse meio e tem esse relacionamento, isso está completamente relacionado às necessidades básicas de nós seres humanos e, ou seja, também na qualidade do nosso engajamento, da nossa motivação no trabalho. Então, cuidar dessas relações, e eu vou trazer algumas pinceladas do que vocês podem fazer para favorecer isso, faz toda a diferença. Como eu comentei também, estima, né? Autoestima, confiança, conquista, o quanto essas pessoas têm tido oportunidade de conquistar dentro da sua equipe, o quanto elas têm sido valorizadas, o quanto elas têm sido reconhecidas, o quanto você, enquanto líder, promove esses espaços. Isso é necessidade básica e isso está completamente relacionado ao nível de engajamento de cada um. E aí, por fim, não menos importante, vem a realização pessoal, que foi aquilo que eu comentei no começo. O quanto tem sido claro para essas pessoas qual é o objetivo fim, a missão delas na atividade que elas fazem, o quanto elas têm tido espaço para se sentir realizadas. E aí, gente, não tem para onde a gente correr. A gente precisa falar que o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente de trabalho saudável. Uma das lives que eu fiz, inclusive em outubro, foi falando do nosso papel enquanto líderes no combate ao suicídio. Nós sabemos que o Brasil foi nomeado esse ano como o país mais ansioso do mundo. Então a gente realmente tem vivido quadros de ansiedade, de depressão, de várias somatizações, de doenças emocionais realmente, e que o ambiente de trabalho e nós líderes precisamos estar atentos para favorecer, para dar condições realmente de saúde das pessoas se sentirem bem onde elas estão. Uma premissa básica para a gente ter uma equipe engajada é ela se sentir pertencente, segura, num ambiente onde ela é respeitada enquanto ser humano, enquanto indivíduo e onde ela pode colocar o que ela tem a oferecer como algo realmente de contribuição verdadeira. Então, que a gente, enquanto líder, esteja consciente para pensar o quanto a gente tem favorecido essas condições de trabalho. E aí pode vir a pergunta de vocês, né? Muito bem, Luana, faz sentido. Realmente eu entendi o que eu preciso estar atento e olhar, mas e aí? Como é que eu posso fazer um diagnóstico para entender como é que a minha equipe está hoje, para entender onde são os pontos que estão pegando, né? Não dá para eu sair mexendo em tudo ao mesmo tempo. Por onde eu começo? Qual é o meu primeiro passo? Então, gente, aí a gente vem realmente para a análise situacional. E como é que você pode fazer isso? Hoje, amanhã, nesse mês, para começar o ano? Escute a sua equipe. Saia do sala fechada, vou aqui eu sozinho analisar e fazer as minhas deduções e se aproxime. Aproxime-se da sua equipe. Hoje eu estava em mentoria, né, com um mentorado que está assumindo uma nova direção na empresa, um diretor que está assumindo uma nova área. Primeira coisa que eu falei para ele: você precisa conhecer essa equipe, conhecer a realidade, se aproximar, se conectar com as pessoas, entender, se apropriar desse setor. E essa premissa cabe para um líder que está assumindo uma área ou para nós também. Sempre é tempo e sempre é momento que a gente faça essa pausa para a gente olhar como nós estamos. Então, de maneira prática, como nós podemos realizar isso?
oportunize, crie dentro da sua rotina espaços de escuta. Você pode fazer no one-to-one, então chamar cada um dos seus colaboradores e escutar deles, fazendo perguntas, né? Perguntas poderosas. Como é que eles estão? Como é que eles estão se sentindo dentro da empresa? Como é que eles estão percebendo o trabalho deles? Como é que você, enquanto líder, pode contribuir, né, para o crescimento, para o desenvolvimento, para a satisfação dele? Vai ficar assim, amiga, vai ficar gravada a live, viu? E coisa boa ter você aqui. Saudades. Então, como é, voltando, me reconectando aqui com a minha fala, você pode ter momentos individuais e fazer perguntas para cada um desses teus colaboradores, para entender como é que eles estão se sentindo nesse momento e como é que eles estão se sentindo, seja na sua situação pessoal, né, individualmente, mas nesse coletivo, no grupo. Então, mapeia aí, coloca perguntas, se prepara para esse momento e vai escutar individualmente cada um deles. Além disso, você pode e deve ter momentos de escuta coletiva, momentos onde você vai realmente ouvir deles. Gente, vamos lá, o ano tá finalizando, quero ouvir de vocês e promova, faça atividades, faça dinâmica, use o lúdico para você de fato escutar e gerar conexão. Isso é uma coisa simples que você pode fazer agora, por exemplo, no final do ano e ser um medidor, uma análise, né, algo para você compreender, estar muito atento em como é que a sua equipe tá. Então, estamos finalizando o ano, quero ouvir de vocês, como é que foi esse ano, como é que vocês estão, como é que vocês estão se sentindo, como é que vocês estão percebendo a nossa equipe, o que a gente pode no ano de 2021 fazer para que a gente se sinta mais engajado. E aí busca realmente, a gente tem o Dr. Google aqui, né, com muitas possibilidades, tem o Pinterest, que eu tenho achado muitas dinâmicas legais lá, então busca dinâmicas que você pode fazer nesse momento com a equipe para poder ouvir deles e já plantar a ideia de estamos aqui reunidos, estamos juntos e podemos pensar juntos o que fazer para termos um 2021 mais engajados, mais felizes, mais satisfeitos aqui. Então, duas coisas simples que você pode fazer de escuta no individual ou no coletivo com a sua equipe. Ah, Luana, tem outras maneiras também? Com certeza, você pode trabalhar com eles questionário, então tem pesquisa de clima, você pode, não espera do RH, gente, não espera o RH aplicar a pesquisa de clima e te chamar como líder com o interesse do RH para te dizer, líder, tá aqui o resultado da tua equipe, seja proativo. Se tá rodando pesquisa de clima na tua empresa, por exemplo, agora, a gente tem um dos nossos clientes que hoje é quinta-feira, né? Ontem terminou a pesquisa de clima escrita e agora eles estão, né, o questionário, agora eles estão na etapa de entrevistas. Então, excelente oportunidade na próxima semana para buscar o RH e dizer, RH, por favor, me dá aqui o relatório, deixa eu ver se eu posso ter acesso as respostas da minha equipe, tá filtrado de alguma maneira que eu posso compreender quais são os maiores fatores de engajamento, o que a minha equipe tá achando. Não dá para filtrar pela minha equipe, então deixa eu dar uma olhada no relatório da empresa para eu ter uma compreensão da cultura. Então busque informação e não espere só do RH para aplicar questionários. Você mesmo pode buscar modelos de questionário e aplicar com a tua equipe e chamar a equipe e dizer, gente, quero ouvir de vocês, quero compreender vários pontos aqui para poder ser um gestor melhor, para poder contribuir com cada um de vocês. Espero, né, a resposta sincera de cada um e eu gostaria de aplicar um questionário. Faz isso, mas escuta. Sai da tua percepção, do teu achismo, do que você acredita que é e começa a se conectar para ouvir das pessoas. E aí, gente, compila tudo isso, né? Busca entender onde é que estão os fatores que tá gerando desengajamento. É no relacionamento entre eles, é na minha forma de gerir, é na minha falta de acompanhamento, é na minha falta de reconhecimento, é na falta de oportunidade de crescimento, é o desafio que tá muito grande ou eles estão acomodados. Então, organiza essas ideias realmente. Mapeia isso para você saber onde são os pontos que você pode agir, que você pode trabalhar, implementar ações para aumentar o engajamento da sua equipe. Joia? Claro até aqui sobre como fazer essa leitura e, obviamente, se você precisar de ajuda, fala aqui com a gente também no direct, que o que a gente puder contribuir com você vai ser um prazer. Mas faz esse diagnóstico, faz essa análise para você não gastar tempo e energia no que vai ser no teu achismo, mas no que não vai ser efetivo. Joia?
Muito bem. E aí, ó, feito isso, eu vou trazer aqui alguns elementos, como eu comentei no começo, que não é uma regra geral, você não precisa aplicar todos eles, mas desses pilares que são importantes para o engajamento, eu vou trazer ideias do que fazer para trabalhar cada um desses pontos. Então, a gente comentou aqui sobre a clareza de metas, né? De, na verdade, ter metas que estão muito altas ou que não estão desafiadoras. Isso, a premissa disso, né, o que está por trás disso é ter metas, ter clareza de metas, né? Então, cada um individualmente ter as suas metas e existir as metas da equipe. A sua equipe tem metas claras? E a gente normalmente tem metas claras na área comercial, né, na área de vendas, mas quando a gente vem para áreas administrativas, normalmente a gente não trabalha com indicadores por pessoa, trabalha com indicador da área. Será que você não poderia construir indicadores, metas para a sua equipe? As metas podem ser metas, inclusive, de atividade, mas é importante que a pessoa ela saiba, ela tenha uma visão de onde ela deve chegar, para isso gerar propósito. Então, eu tenho algo a alcançar. É muito importante que você traga e defina metas claras. Se essas metas já existem, avalie o quanto essas metas estão sendo possíveis de ser alcançadas, ou o quanto elas estão sendo fáceis e deixando as pessoas numa acomodação. É importante, se você trabalha com meta, fazer uma análise. A gente trabalha dentro da REP com uma metodologia quando a gente acompanha, né, planejamento estratégico, os indicadores dos nossos clientes, que se a cada 3 meses a meta ela está sendo alcançada, sempre superada, a gente tem que pensar, opa, essa meta pode estar fácil demais. Se a meta durante 3 meses está muito longe de ser alcançada, a gente tem que também repensar e olhar. Então, será que essa meta ela é real, ela é possível, ou a gente superestimou essa meta? Então, é importante que você, enquanto líder, esteja atento e acompanhe o quanto essas metas estão claras, as pessoas têm clareza das suas metas e o quanto elas estão sendo desafiadoras na dose certa. Tá? Seguindo essa mesma linha, é importante que as pessoas tenham clareza dos seus papéis e das suas funções. A gente tem visto esse ano, agora no final do ano, nossos clientes com muitas mudanças, acontecendo muitas mudanças. Mudança de função, reestruturação de setor, diminuição, construção de nova área, novos produtos, muitas mudanças de diferentes naturezas. E essas mudanças, elas impactam nas pessoas. E essa mudança ela tem que ser muito bem estruturada e muito clara para as pessoas que vão ser envolvidas, para que elas consigam ter compreensão do que se espera delas. É onde eu entro nesse próximo ponto. Clareza de papéis e funções. O quanto para cada um da sua equipe está claro o que eles precisam fazer. Não só o que eles têm que entregar, as metas, mas o que eles têm que fazer e como eles têm que fazer. Um dos fatores que pode gerar o desengajamento é eu não ter clareza. Eu sou cobrado ou eu não sou cobrado, não tenho acompanhamento, e eu não sei o que se espera de mim, o que eu tenho que fazer, o que é prioridade. Eu venho aqui, fico no automático, mas eu não tenho compreensão do qual é a missão do meu cargo, quais são as minhas atividades importantes, ou seja, o quanto a tua descrição de cargo da tua equipe está lá engavetada e você não usa esse recurso que é tão importante a teu favor, ou quanto a tua equipe nem tem, nunca nem viu descrição de cargo. Peça ajuda. Peça ajuda ao RH. Começa você pensando o que você espera de cada um desses colaboradores, de cada uma dessas funções, para que de fato você consiga alinhar com essa pessoa. É isso que eu espero de você. Essa clareza do que se espera de mim é extremamente importante para o engajamento. Porque uma vez que eu sei, aí sim eu vou poder me desafiar, aí sim eu vou poder ver sentido no que eu faço, aí sim eu vou poder ter um norte do que fazer, e isso traz o sentimento realmente de poder de realização. Então, outro ponto importante, e ação, não só ponto, mas ação, faça o movimento de clarificar com essas pessoas a função dela, o que se espera dela. É tempo para isso. A gente está começando o ano. Vale, eu já fiz isso, Luana, faz de novo. Faz um alinhamento com essa pessoa para começar agora o ano.
Senta com a descrição dela, senta com a lista de atividades e vai lá ouvir dela o quanto ela tá se percebendo, o quanto ela tá fazendo. Aproveita para dar um feedback também, orienta, mostra o que você espera de melhoria. Estabeleça uma comunicação transparente e clara do que você deseja dessa pessoa, qual é a sua expectativa nesse novo ano que está começando, com essa linguagem de oportunidade da gente crescer juntos nesse novo ano, porque isso vai dar um norte para ela e simplesmente vai poder contribuir muito para o nível de motivação, de engajamento e de entrega de cada um da sua equipe. Joia? Próximo ponto. E na verdade, eu tenho aqui um suporte que eu não estava usando sobre cada um desses pontos. Vamos ao terceiro. Então, só recapitulando, defina objetivos e metas claras. O segundo que eu acabei de comentar, esclareça o papel de cada um. E nós vamos ao terceiro. Esteja presente, ofereça apoio e feedback. Gente, aqui é realmente o seu papel enquanto líder, de ter dentro da tua agenda estratégica o tempo para você acompanhar e oferecer apoio para cada um deles. Então, aí vem avaliação de desempenho, feedbacks estruturados, feedbacks informais, né? Vai buscar estudar sobre formas de dar feedback, faz um feedback estruturado, agenda reuniões de acompanhamento. Então, a gente vai fazer reuniões mensais, por exemplo, para dar um feedback, para ver os resultados do mês individualmente com a equipe. Faça dê feedbacks pontuais, imediatos, não espera só o formal, mas está aqui no dia a dia, oferece o feedback do que você perceber que é importante. Lembrando que esse feedback, ele não é só quando é corretivo, quando a pessoa fez algo que ela precisa melhorar. Não, faz o reconhecimento também, dá o feedback quando ela fizer algo bacana. Mas esteja presente, sai daquela ideia de um líder que está isolado, que está fazendo análise de resultado, que está resolvendo o problema, e prioriza dentro da tua agenda estar presente, ouvir, oferecer apoio, se disponibilizar, né? Começar a de fato estar ali para apoiar, para ouvir e apoiar a equipe no que ela precisa. Isso faz toda a diferença. Quarto ponto, oportunize interação. Cultura do espírito de equipe. Então, também é o teu papel enquanto líder, e isso não foge em nada da sua missão, oportunizar a interação entre as pessoas, oportunizar momentos de descontração, de interação, de relação, de cuidado com cada um, para a gente poder trabalhar a cultura do espírito de equipe. E como é que você pode fazer isso? Eu trouxe algumas ideias, né? Você, enquanto líder, pode criar aniversários. Sabe, uma coisa importante, acabei de me lembrar. Uma mentorada não, uma pessoa me buscou para fazer mentoria porque ela estava voltando de licença, uma líder, ela estava voltando de licença maternidade e ela tinha tido uma frustração muito grande, porque ela voltou da licença maternidade e quando ela chegou, ela não foi recebida por nenhum dos colaboradores dela com um cartãozinho de boas-vindas, um mimo, uma fala acolhedora. Todo mundo tava na sua vida, né? E como se o retorno dela não tivesse feito diferença nenhuma e ela tava com uma dor profunda, né? Com relação a isso. E a gente conversou, trabalhou, foi uma conversa que eu tive com ela, depois ela veio me dar um feedback e me agradecer, né? Dizendo que aquela situação trouxe para ela muita oportunidade de refletir. Primeiro, porque as pessoas, elas estavam imersas numa loucura, né? De trabalho, de desafios dentro da realidade, enfim, do cenário da realidade do negócio deles, da natureza do negócio deles, impactados pelo cenário da pandemia. Então, em um momento realmente atípico de estresse, e ela, enquanto líder, nunca tinha tido a sensibilidade de cuidar das pessoas com retorno ao trabalho, né, em aniversário. Então, ela tomou a consciência e percebeu que ela não trabalhou isso, ela não disseminou isso, ela não desenvolveu essa cultura dentro da equipe.
E agora, como ela foi empática, né, e percebeu e se sentiu nesse lugar, agora ela adotou medidas de cuidar das pessoas, como no dia do aniversário, trazer um mimo, cantar os parabéns, celebrar isso, no retorno de licença maternidade, no retorno de licença das férias, ter o cuidado. Então a gente não precisa esperar o RH fazer essas ações. Nós, enquanto líderes, podemos estar atentos para a gente oportunizar essas interações e esses cuidados com cada um, né? Então, disseminar valores. Você, enquanto líder, pode ter, como eu comentei aqui, em algum momento, de fazer reuniões, de fazer treinamento, de fazer dinâmicas de interação entre a equipe. Então você pode disseminar os valores da empresa, os valores da equipe através de dinâmicas, de trocas, de treinamentos que você pode facilitar. Círculos de diálogos, happy hour, ação social, tem várias coisas que vocês podem criar juntos, que você pode inclusive envolver a tua equipe para pensar nesse novo ano, o que faz sentido para vocês terem de momento, seja coisas que vocês vão acordar que farão juntos, como pensar, vamos fazer agora no final do ano uma ação social, se a gente alcançar um resultado, vamos reverter parte do nosso resultado de um valor para a gente ajudar, né, pessoas que precisam nesse momento encontrar uma causa em comum. Pode ser algo estruturado nessa forma, como coisas informais, como propor um happy hour, um cafezinho, momentos descontraídos, mas para gerar realmente a interação dessa equipe para além da relação profissional. Agora, na pandemia, por exemplo, eu vi várias empresas implementando uma ação que eu achei muito bacana, que foi o cafezinho ou o happy hour nas pessoas nas suas casas, em home office, mas que se encontravam na hora do lanche com uma regra: é proibido falar de trabalho nesse momento. Luana, e a gente vai afetar a produtividade das pessoas, a gente vai colocar... Gente, é preciso, e eu vou falar isso também, oportunizar os momentos de pausa e de interação, de criar relação entre essas pessoas, de oportunizar que elas se conheçam para além do ambiente ou do contexto profissional. E aí são essas interações que você, enquanto líder, pode oportunizar, que pode fazer aumentar o nível de engajamento da sua equipe, se você, na análise, tiver percebido isso como um fator realmente que está carente dentro da realidade da tua equipe. Joia? Ponto 5. Estimule iniciativa e criatividade. Tem outras lives que vocês podem buscar aqui dentro da Rap, que a gente já falou como fazer reuniões de brainstorming, né? Como estimular a equipe para ela ter mais iniciativa e criatividade, mas de uma forma muito resumida. Faça essas reuniões, né? Estruture, vem aqui, assiste, se prepara para entender como fazer reuniões de brainstorming e oportunize esses momentos. Então, você tá com problema dentro da tua equipe, faz uma reunião, organizando com as pessoas, orientando as pessoas com antecedência para que elas pensem em ideias de solução e junta todo mundo para poder pensar quais são as ideias, o que a gente pode trazer aqui como sugestões. Isso é uma forma de você, dentro da tua rotina, ter ações, reuniões estruturadas para poder colocar as pessoas para pensar iniciativas, para pensar em soluções. Isso de uma maneira formal e informal também no dia a dia. Talvez a forma mais importante de você estimular a sua equipe a ter iniciativa e criatividade é no dia a dia, ali no informal. A pessoa vem para pedir para você uma resposta, vem com um problema e você automaticamente para ela, ao invés de dar a resposta no automático, pergunta o que ela faria, qual a ideia, qual a sugestão dela, começa a se doutrinar, a ter esse tipo de atitude, esse tipo de postura de perguntar para as pessoas, que você vai começar a dar oportunidade para elas pensarem. Lembrando que a gente precisa dar oportunidade para o erro, né? As pessoas pensarem, trazerem ideias, serem criativas, isso acontece dentro de um ambiente onde eu posso testar algo novo e errar. Então, se pergunta também o quanto você, enquanto líder, tem permitido, tem possibilitado esses erros e extraído os aprendizados deles, tá? Então, faça isso no formal, em reuniões de brainstorming, ou ali no dia a dia, estimule a sua equipe a ter iniciativas, a pensar fora da caixa, a pensar em soluções. Lembrando que você pode se preparar muito para isso, em uma live que a gente fez aqui de como realizar
reuniões de brainstorming, ou como faz, acho que o título é como... Depois eu deixo aqui nos stories pra vocês. Como fazer a sua equipe trazer ideias. Eu vou dar uma olhadinha como é que tá o título da live, eu coloco aqui nos stories em seguida. Pode te ajudar muito, já que aqui eu não tenho tempo pra aprofundar em como estimular a iniciativa e criatividade na sua equipe, tá? Próximo ponto, cuide das pessoas, né? Realmente entenda que cuidar é algo extremamente importante para a saúde integral delas, para o desempenho, para o resultado e para o engajamento. E como é que você pode cuidar das pessoas? Permita espaço para descanso. Isso foi aquilo que eu falei antes. Não dá pra gente ser robotizado. Não dá pra gente ser uma máquina. Olha, observa o quanto você está delegando, qual a quantidade de atividades que essa pessoa está assumindo e permita o espaço para elas de descanso. Comece você, enquanto líder, a se cuidar, porque a gente lidera pelo exemplo. Então, comece você a se cuidar para você mostrar para as pessoas a importância do cuidado delas. Eu fiz uma live aqui também com o Lucas, né, falando sobre ansiedade, já é uma live antiga, e que a gente realmente conversou o quanto muitas pessoas estão se sentindo sobrecarregadas nesse momento e não têm coragem de falar para a sua liderança, por medo de perder o emprego, por medo de uma série de coisas, mas estão ficando esgotadas, entrando em burnout. Então, observa realmente como é que está o volume de trabalho da sua equipe, para que você seja justo no que você está cobrando e oportunize dentro do horário de trabalho, se estão em home office ou não, o tempo para descanso, tá? Além disso, se interesse pelas pessoas, né? Busque saber como elas estão. Pergunte, como eu comentei até no começo, como é que essa pessoa está. Como é que tá a família dela, como é que ela tá se sentindo. Começa realmente a se interessar por aquela pessoa, não só como um entregador de resultado, mas como um ser humano. E ofereça o cuidado com a saúde integral. Então, se a tua empresa tem ações que estão fazendo de cuidado com a saúde, a gente tem vários clientes que estão tendo, por exemplo, Eu Me Cuido, que está trazendo palestrantes para falar, estimule as pessoas a participar disso. Se não existe, fique atento, busque nas redes sociais, que hoje só o que tem aí conteúdo disponível falando de cuidado com a saúde. Busca o que você entende que pode fazer sentido para a sua equipe e estimule, oportunize que eles cuidem da saúde integral. Se você vê algo que faz sentido para a equipe, compartilha nos canais de comunicação que vocês têm. Se você vê algo que você percebeu que faz sentido para um colaborador, na individualidade dele, manda para aquela pessoa. Ela vai se sentir olhada, cuidada, lembrada, e isso faz toda a diferença. Então, você, enquanto líder, priorize o cuidado com as pessoas. Próximo ponto, capacite e desenvolva as pessoas. Para a gente ter engajamento, a gente precisa dar condições para que elas se sintam capacitadas para fazer o que a gente pede e espera delas. Então, o quanto você, enquanto líder, está não terceirizando a capacitação, mas você está capacitando e desenvolvendo. Quanto do teu tempo você tem dedicado para dar treinamentos, né, e sejam treinamentos estruturados, para dar feedback, para acompanhar a pessoa na atividade dela, para se interessar pela forma como ela está fazendo e de fato desenvolvê-la. Então pensa realmente o que você pode fazer para desenvolver ela na sua atividade específica ou compartilhando oportunidades de desenvolvimento que ela possa fazer, técnico ou comportamental. A gente está cheio de conteúdos gratuitos, de workshop, de desenvolvimento de habilidades, então fica atento para entender o que aquela pessoa precisa ser desenvolvida, não só tecnicamente, mas comportamentalmente, e ofereça para ela. A gente, por exemplo, em janeiro vai ter outro workshop de inteligência do eu, gratuito. Se você entende que alguém precisa trabalhar a inteligência emocional, compartilha com essa pessoa para ela poder ter acesso a esse conteúdo. Mas realmente coloca dentro do teu radar, tá atento ao que aquela pessoa precisa ser desenvolvida integralmente, técnica e comportamentalmente, e ofereça isso às pessoas, né? Estimule isso. Último ponto, reconheça as pessoas e celebre as vitórias. Então, uma das coisas que eu acho que dá pra gente anotar e colocar na cabeceira, eu tenho reconhecido resultados, eu tenho reconhecido comportamentos. Que você, enquanto líder, reconhece? Só reconhece resultado ou você reconhece o comportamento?
mais do que a gente cobrar o resultado, a gente precisa cobrar a ação, precisa cobrar comportamento das pessoas. Então a gente precisa também reconhecer quando elas estão no caminho certo, quando elas estão agindo de acordo com os valores, quando elas estão com atitudes que agregam o meio, que agregam a equipe, que agregam o resultado, que agregam a vida das outras pessoas. Então reconheça, coloque dentro da tua rotina ações que você pode fazer. Luana, traz ideias pra gente, o que eu posso fazer para reconhecer a minha equipe? Vamos lá, você pode fazer reconhecimentos no coletivo. Então, reconhecer diante dos colegas, reconhecer a equipe e reconhecer no individual. Entenda e olhe para a necessidade de cada um. Tem pessoas que precisam ser reconhecidas no público, tem pessoas que para elas o mais importante é você ir ali fazer um reconhecimento direto, falando olho para olho, no olho com ela. Então, observa cada um da tua equipe, entende o que faz sentido para essa pessoa e trabalha das duas formas. Mas você pode fazer reconhecimentos presenciais, se você está no presencial, você pode fazer um vídeo de reconhecimento para a tua equipe, né, reconhecendo os feitos. Você pode fazer momentos de pausa, por exemplo, mensal, e fazer ranking, estabelecer ranking de melhores do mês. Você pode... E aí, falando de reconhecimento de resultado, né? No caso do ranking, você pode reconhecer as ações, você pode dar premiações, dar compensações pelo que as pessoas estão conquistando. E essa compensação, essa recompensa não é só financeira, monetária. Você pode oportunizar um dia de descanso quando eles alcançarem uma meta ou conseguirem trabalhar em cima de um projeto. Você pode fazer uma das ações que eu adoro de uma das empresas clientes, é o Mandou Ver. Um cartãozinho de reconhecimento que você pode fazer ou você pode criar dentro da equipe quando alguém for lá e fizer algo realmente que agregou valor, que, enfim, estabeleça os critérios, que ajudou o colega, que alcançou um resultado. Então, estabeleça dentro da tua rotina enquanto líder quais são as ações que você vai fazer de reconhecimento verdadeiro, genuíno, realmente com os critérios que estão alinhados ao que você deseja de resultado e de comportamento, de valores para a sua equipe, né? Isso aumenta muito o engajamento. Então aqui ficou a fotinha, né? A minha imagem cobrindo um pouquinho, mas estão aqui os 8 elementos que a gente conversou. Clareza de metas e objetivos, clareza de papel, né? Estar presente, ouvir, oportunizar a interação entre as pessoas, estimular a iniciativa e criatividade, fazer ações de cuidado e de desenvolvimento e dentro da tua prática, da tua realidade, reconhecer as pessoas e celebrar as vitórias. Esses elementos integralmente contribuem significativamente com o engajamento da equipe. Mas lembrando que, voltando aqui para uma compreensão de como fazer isso, não existe uma fórmula mágica que você vai realizar tudo isso e a sua equipe vai estar engajada. O que precisa acontecer é que você, enquanto líder, tem que fazer uma análise situacional, tá aqui no nosso tripé, uma análise de como a minha equipe está hoje, o que para ela é importante, o que faz sentido para ela, quais são as pessoas que eu tenho dentro da minha equipe, qual é o perfil delas, o que faz sentido para elas e o que nesse momento está faltando. Está faltando clareza de papéis, está faltando as metas estarem realmente claras e compatíveis ao que se espera, está faltando oportunidade de interação, está faltando o meu acompanhamento, está faltando a valorização delas, o reconhecimento, está faltando oportunidade de trazer ideias, de se sentir protagonista. Então, observa dentro da tua realidade hoje, como é que essa equipe está, quais são os elementos realmente nesse momento que estão agregando ou que estão desengajando a equipe. E aí, próximo pilar aqui da gente é realmente, ou melhor, exatamente o próximo pilar dessa tríade é a definição das estratégias. O que eu vou fazer? Então, nesse novo ano, nesse próximo, nem vamos falar de ano, porque a gente está falando de metodologias ágeis, né? De uma coisa que a gente não tem como olhar muito a longo prazo. Mas pensa nesse próximo trimestre. Quais são os pilares estratégicos? Quais são as estratégias que você vai implementar para poder aumentar o engajamento da tua equipe? São as ações de reconhecimento, são as reuniões estruturadas de brainstorming, são os rankings para reconhecer, é a definição de metas,
metas, o que você vai fazer, quais são os pilares que vão fundamentar o engajamento da tua equipe. Escreve, realmente constrói, delimita isso e aí monta um plano de ação, né? Que é justamente o que você vai fazer, como você vai comunicar para eles, como você vai engajar as pessoas diante dessas ações e com certeza aplicando essa tríade, né, vivendo esse tripé de analisar, definir quais são os pilares e pôr a mão na massa, fazer as ações, mudar os teus comportamentos enquanto líder, a tua rotina, a tua agenda, para de fato você incluir essas ações, entendendo-as como prioridade. Isso vai, sem dúvidas, contribuir para um maior engajamento e satisfação da tua equipe. Então, gente, não tem mistério, não é complexo, é mais simples do que a gente imagina. É apenas o ato da gente parar, buscar compreender, se conectar, ouvir as pessoas, entender o que faz sentido para elas e se organizar para poder, de fato, implementar isso através de uma mudança de comportamento. Tá? Então, eu espero, né, que essas pequenas doses, esses pequenos insights, ideias do que fazer possam ter aberto a tua mente, né, ter trazido pequenas luzes, ideias do que você pode fazer para compreender nesse momento, para se conectar com a tua equipe e aumentar o nível de engajamento, de satisfação, de realização, de produtividade da tua equipe. Tá bom? Assim que eu terminar aqui, como prometido, eu vou gravar um stories falando qual é a live que tá gravada aqui, que ensina como fazer reuniões de brainstorming para ajudar as pessoas a trazerem ideias, proporem ideias de solução, tá? Não deixem de ver, de se aprofundar e continuem fazendo o que vocês estão fazendo aqui, né? Quem tá online, quem tá aqui ao vivo, né? De buscar conteúdo, de buscar se atualizar, de buscar, enquanto líder, entender o que pode fazer nesse momento de diferente do que já está fazendo para, de fato, engajar a equipe e ter alta performance, né? Enquanto líder e na sua equipe, tá? E a gente fica aqui à disposição. Agradeço a cada um, né? Pela presença, né? Pela confiança, por estar sempre aqui com a gente. E estamos à disposição para que a gente puder contribuir com vocês também. Maiores dúvidas, mandem aqui no direct da Rap, mandem no meu pessoal, vai ser um prazer contribuir com vocês, tá bom? Nos vemos na próxima quinta, tá? Na verdade, próxima quinta-feira com a Flávia. E aí a gente passa maiores informações de como é que vai ser esse nosso período de final de ano, tá bom? Um beijo no coração de vocês, boa semana, fiquem com Deus e boas ações de engajamento com as suas equipes. Sucesso! Tchau, tchau!